Boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso módulo Ambiente Corporativo e Comunicação, segundo módulo do curso de Contabilidade e Administração da Uniswan, a unidade de Bom Sucesso. Hoje é sexta-feira, dia 14 de 3 de 2025. Essa semana ainda, estamos com aula remota. Vocês foram informados, que eu sofri um pequeno acidente, mas está tudo bem. Só que essa semana ainda ficou meio complicado deslocar para a unidade, mas semana que vem já estaremos presencialmente na unidade de Bom Sucesso, ok? Deixa eu compartilhar aqui uma apresentação que depois eu vou mandar para vocês, tá? Eu mandei um aviso lá também no mural do AVA, e formando, sobre a aula de hoje, a aula remota, e eu coloquei em anexo um arquivo com, acho que com 2 folhas, são 2 casos, para a gente trabalhar o conteúdo que a gente vai comentar hoje. Vocês receberam esse e-mail? Se não receberam, porque toda vez que eu posto alguma coisa no mural, ou se vocês postarem alguma coisa no mural, automaticamente é gerado um e-mail institucional. E vocês devem ter recebido um e-mail institucional, mas se não receberam, podem entrar no AVA, coloquei até o aviso lá em cima, sobre aula remota, dia 14 do 3. Aí comentei sobre a aula de hoje e tem anexo lá um arquivo, tá? Que vocês vão possivelmente usar hoje ainda. Legal? Sejam bem-vindos, então, ao semestre 2025. Esse é o módulo 2. Assim, eventualmente entram alunos de primeiro período no módulo 2. É o caso de algum de vocês aqui, ou vocês todos já fizeram o módulo 1 no semestre passado? Vocês podem me dar um retorno? A maior parte já fez o módulo 1? Bom, muito bom. Porque às vezes um ou outro entra no módulo 2 sem ter passado pelo módulo 1. Tá, legal. Não, muito bem. Então fica mais... Muito bem, Jéssica. Legal. Pulou o módulo, beleza. Vai ficar mais fácil porque você já tem uma noção de contabilidade, né? Muito bem. Deixa eu então compartilhar aqui algumas coisas que eu quero conversar com vocês. Vocês estão vendo aí uma apresentação escrito contabilidade? Ótimo, beleza. Então vamos falar um pouquinho, vou me apresentar. Talvez, acho que vocês não me conhecem, não tiveram aula comigo ainda. Eu sou o professor Francisco Lawrence, sou doutor em administração, sou mestre em ciências contábeis, tenho pós-graduação em perícia judicial e extrajudicial, também tenho pós-graduação em auditoria contábil e pós-graduado em docência online. Sou graduado em ciências contábeis, sou professor de graduação aqui da Uniswan desde 2002, vou completar 23 anos de Uniswan, e também sou professor da pós-graduação aqui da instituição. Também fui coordenador aqui dos cursos de Ciências Contábeis e Economia durante o período. Fui professor da Universidade de Estácio de Sá por uns 14 anos. Também fui professor substituto na UERJ e na UFRJ. Também trabalho com cursos preparatórios para concurso. Tenho uma experiência de 20 anos como auditor, contador e perito no Ministério da Defesa. E tenho esse livro aqui, que já está na 3ª edição, que é um livro sobre contabilidade e análise de custos. Vocês não vão usar esse livro aqui desse modo, tá? Também nem faz parte, mas só
vocês conhecerem a minha obra, se quiserem saber mais depois sobre o livro, posso mandar um link para vocês se aprofundarem mais aí. Vamos estudar isso só lá no quarto módulo. Só chamar atenção para alguns avisos importantes, e a coordenação até pede para a gente comentar sobre isso. Vocês têm, né, um manual que está disponível para vocês, o manual do aluno, está disponível no ambiente do aluno, já tem a versão atualizada 2025.1, e lá no item 4.10 fala a respeito de faltas, né? A primeira coisa que está escrito lá é que não há abono de faltas, e vocês têm, né, por direito, um limite de 25% de faltas no período. Isso na prática corresponde a 5 dias de faltas, tá? 5 dias ou 15 horas aula, porque cada dia tem 3 horas aula, né? E vocês podem utilizar esses 5 dias da forma que melhor acharem, né? Que mais for conveniente, vamos chamar assim, né? Então, um dia que não tiver a fim de assistir aula, ou, sei lá, não está se sentindo muito bem. Assim, eu sugiro, né, a gente sugere que o aluno não falte nenhuma aula, porque cada aula é a base, né, tem ali um conhecimento que vai dar suporte aos próximos encontros. Então, assim, faltar uma aula que não seja, assim, de extrema necessidade, às vezes pode prejudicar você no entendimento de um conceito ou de algum assunto mais à frente. Então, a gente sugere que vocês tentem não faltar. Mas, se for o caso, vocês têm aí 5 dias durante o período que vocês podem não comparecer, tá? Eu sugiro que não seja nenhum. Aqui são os tempos de aula, já acho que já é de conhecimento de vocês, né? A maioria, como já se colocaram aqui, gostaria do link. Quem gostaria do link? Que link, Leandro? Link de quê? Tá, depois fala aí. Ah, sim, do livro. Legal. Eu coloco depois aí para vocês, tá? Coloco lá no mural também, quem quiser dar uma olhadinha. Voltando aqui então, né? Então, os nossos encontros 8h30 às 21h10, né? São 3 tempos, são 3 horas aula, como eu falei para vocês. Outra coisa importante, e eu gosto sempre de chamar a atenção, principalmente para os alunos que estão no início, né? Lá do primeiro, segundo módulo, existe uma coisa chamada regime didático especial, está lá no nosso manual do aluno, desculpa, no item 421. O que significa isso? Às vezes o aluno precisa se ausentar por motivo de saúde ou algum outro motivo que esteja previsto, né, no manual do aluno, acima de 20 dias, né, ou 20 dias ou mais. Então, quando isso acontece, né, o aluno tem que entrar ali no ambiente do aluno, né, protocolo online, e aí vai solicitar esse regime didático especial, vai informar qual é o motivo, se é motivo de saúde, às vezes tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer alguma coisa, vai vai colocar lá fazer o upload do documento que comprove o seu pedido, e esse comunicado vai para o coordenador do curso, que automaticamente ali suspende as faltas do aluno, né? Ele aprova aquilo ali, suspende as faltas do aluno, entra em contato com os professores desse ou dessa aluno, né? Para poder orientar o estudo, porque ele vai estar ausente, e o aluno não tem nenhum prejuízo, né, em relação ao que está se trabalhando em sala de aula, em relação ao projeto também que tem que desenvolver, aquela coisa toda. Então, isso é muito importante. Por que eu chamo a atenção disso? Né, eu falei para vocês que eu estou mais de 20 anos só na Uniswan, então, e já coordenei também, então já vi de tudo. Então, tem aluno que às vezes some por motivo justo, né? Some porque tem lá que resolver seus problemas,
e aí aparece um mês e pouco depois com um monte de atestado médico dizendo aqui, professor, trouxe os atestados, eu faltei, trouxe os atestados para abonar a minha falta. Isso não serve, o professor não pode pegar esses atestados, tá? É até uma orientação da própria instituição, nem o coordenador pode fazer isso. Por quê? Porque o aluno deveria se antecipar a esse fato, né, e pedir o regime domiciliar especial. Então, é importante que vocês deem uma olhadinha aqui, né, no manual do aluno, que no item 4.21, e ler um pouquinho sobre isso, e ver quem tem direito, como fazer a solicitação, tá? Tem aqui o que é considerado, né? Gestação a partir do 8º mês, incapacidade física, aluno reservista e por aí vai, né? Isso aqui depois eu vou mandar esses slides aqui para vocês, tá? Deu uma travadinha aqui, vamos para o próximo. A solicitação, né? Período mínimo de afastamento 20 dias ou no máximo 50. Ah, vou ter que ficar afastado 2 meses. Aí tem que trancar, né? Aí não tem RDE, tá? Isso aí tá tudo explicando direitinho lá no manual. O NAP é um núcleo de apoio psicopedagógico, é um departamento muito importante lá na instituição, na Uniswan, porque ele dá apoio àqueles alunos, não só aluno, é funcionário, é professores, mas assim, como a gente está focando aqui só no aluno agora, na nossa conversa, então às vezes o aluno tem alguma dificuldade durante o aprendizagem, durante a sala de aula, tem alguma coisa que faz com que ele não consiga prestar atenção no professor, ou no dia da avaliação ele não se sente bem fazendo a avaliação, ou por causa da luminosidade, ou por causa de, sei lá, de ter muita gente perto dele. Assim, existem N problemas, né, pessoais que o NAP acompanha e pode ajudar o aluno a ele não se prejudicar, tanto durante as aulas quanto na própria avaliação. Tem pessoas que têm déficit de atenção, né, aquele TDAH, tem uma série de coisas que a Uniswan ajuda esse aluno a poder desenvolver seus estudos sem que se prejudique por causa do seu problema particular. Então, sendo esse o caso, né, o aluno, né, o interessado, ele pode entrar em contato. Tem aqui alguns contatos que vocês podem fazer com a instituição, né? Se você achar que, bom, eu acho que eu queria conversar com os psicólogos do NAP, tem aqui o e-mail, você pode mandar um e-mail para o NAP, ou pode ligar, aqui é a central, em Campo Grande. Aliás, Bom Sucesso, né? Vocês são de Bom Sucesso. Bom Sucesso, por exemplo, tem esses 3 ramais, né? O NAP fica ali no pátio principal. Assim que você entra ali à direita, se eu não me engano, fica o NAP. É só chegar lá, se apresentar, sou aluno, tal, gostaria de conversar e, né, seguir as orientações das psicólogas, né, que estão lá para ajudar vocês. E o que é legal, gratuitamente, né? Ninguém paga nada para ter o apoio psicológico, né, da instituição, tá? Isso é um serviço bem bacana que eu acho que vale a pena para quem precisar. Não precisa ficar com vergonha de procurar o NAP, ninguém ficar sabendo, o NAP não vai na turma falar quem é que está procurando o NAP. Os únicos que têm ciência dessa solicitação é o próprio NAP e o professor, né? O professor também é comunicado para saber que aquele aluno precisa de uma atenção especial, né? Ou que precisa fazer a prova em lugar especial, que não na sala de aula. Então, o professor faz o contato somente com aquele aluno sobre o que acontece com ele, tá? Não há assim, ninguém precisa ficar com vergonha ou com medo de vou procurar o NAP, vão ficar querendo saber por que eu estou no NAP, nada disso, tá, pessoal? É tudo sigiloso, tá? É confidencial. Não, ninguém precisa ficar sabendo que você foi e conversou com o NAP, nada disso, tá? Mas eu acho que vale muito a pena buscar ajuda se alguém precisar dessa ajuda. Eu não abri se a aula não começou. Calma aí, Elizabeth está falando aqui. Eu não abri se a aula já começou, porque para mim não aparece nada. Elizabeth, você consegue abrir o som aí e falar? Eu não entendi aqui o que você colocou aqui do lado. Eu não escuto nada. Pessoal, com exceção da Elizabeth, vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir bem?
Estão vendo os slides? Podem me dar um retorno aí, por favor? Ou escrever, ou falar. Alô? Pessoal, podem me dar um retorno aí? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Está tudo bem? Porque se tem um ou outro aluno que não consegue ouvir, aí tem que dar uma olhadinha nas Tá configurações do tudo telefone. normal, sim, professor. Tá normal? Beleza. Aí avisa os colegas aí, eu não sei se vocês já tem um grupinho no WhatsApp, quem não está ouvindo, né, para dar uma olhadinha na configuração de som, porque se a maioria de vocês consegue ouvir e ver, então o problema não é da geração, né, é da recepção. Não pode ser problema do próprio telefone, que é só ajustar ali uma configuração ou abrir o som. Legal? Muito bem, vamos lá, onde é que a gente está aqui? Aqui. Deixa eu fechar minha imagem aqui, porque fica meio pesado. Deixa eu fechar. Isso. Fica meio pesado aqui para mim. Vamos compartilhar de novo, que eu estava apresentando. Cadê aqui? Cadê o nosso PowerPoint? Isso. Pronto. Acho que tem alguém com som aberto aí. André quer falar, André? Não, boa noite. Boa noite. Ué. Tá com som aberto, você quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo. É que eu liguei aqui agora, aí ligou o som. Tá ótimo. Tá, então fecha aí, por favor, pra gente. Obrigado. Falou. Bom, então voltando aqui o nosso papo, o nosso módulo aqui também é legal a gente conversar, inicialmente, só para situar vocês sobre os nossos encontros, que são às sextas-feiras. Cadê? Vamos passar aqui. O módulo está dividido em 4 competências, né? Identificar a modelagem organizacional, aplicar técnicas de liderança, vendas e negociação, desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional e técnicas de comunicação corporativa. Então, vocês percebem aqui que todas as competências estão, assim, bem mais latente a parte da administração do que a parte da contabilidade. Então, a contabilidade vai entrar aqui, né, como suporte, né, de conteúdo a cada uma dessas competências aqui, tá? Dentro do que se precisa para que se entenda e compreenda e aplique essas competências, tá? Por isso que a gente está aqui com os nossos encontros de sexta-feira. Por exemplo, a semana 1, o professor que está com vocês é o professor Vladimir, né? Acho, se eu não me engano, tanto no projeto quanto como é que chama? Na integração, é isso? Beleza. Então, o professor Vladimir, ele vai trabalhar a parte administrativa, né, parte da administração, e a gente vai trabalhar com a parte da contabilidade até o final, até o 16º encontro. Então, aqui no início do nossa semana, que é a semana 1, é a parte de compra e venda de mercadorias, tá? Então, o professor Vladimir trabalha com essas 2 primeiras linhas e essas 2 últimas linhas. Então, contabilidade, a gente está só com uma linha aqui. Isso não significa, pessoal, que um é mais importante ou menos importante que o outro, tá? Quando você tem mais de uma linha aqui
de um mesmo assunto, significa que aquele material complementa o entendimento para aquela semana daquele assunto, tá? Aqui no caso, a contabilidade, para esta semana, esse material já é o bastante para se trabalhar o assunto que tem que ser trabalhado na semana, perfeito? Então, assim, só para vocês não terem uma ideia de que tem assunto que só tem uma linha, outro tem 4, então um é mais importante que o outro. Não, todos têm a mesma importância e todos, perdão, se integram, tá? A segunda semana, que é outra, que é hoje, né? A gente está ainda dentro da parte de operações com mercadorias, né? Avaliação de estoques. A gente vai começar a conversar hoje. Aí tem os demais assuntos aqui do professor Vladimir. Então, aqui na terceira semana, a gente vai continuar falando dos estoques, mais voltada pela norma contábil que trata deles, né? Que é o CPC 16. A gente vai falar o que é um CPC 16. E também aqui na quarta semana, também dentro do contexto de operações com mercadorias, a parte da apuração dos impostos a pagar, né, ou a recolher nessas operações. Tá? Então, esses 4 primeiros encontros, esse primeiro mês, a gente vai focar aqui em operações com mercadorias. Antes de eu continuar, alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver quantos já temos aqui. Temos 14, a turma aqui não é muito grande. Começar a falar um pouquinho de contabilidade, relembrar o que o pessoal que entrou já entrou depois, o pessoal que está entrando agora. Só trazer à tona alguns conceitos importantes para a gente poder caminhar bem no nosso módulo. Alguma pergunta, algum comentário? Fique à vontade. Eu só queria saber se vocês conseguiram baixar ou acessaram o material que eu coloquei hoje lá no mural, um arquivinho com 2 folhas. Está escrito assim, casos, né? Está escrito assim, caso 1, gestão de custos e impacto no lucro bruto. Conseguiram? Alguém pode me dar um feedback aí, um retorno? Alô? Esse é o chato da aula remota, né? A gente fala e a gente fica assim no vácuo. Opa! Eu coloquei no Ava agora à tarde. Normalmente, quando eu coloco lá no mural do Ava, vocês recebem também um e-mail corporativo, né? A Jéssica conseguiu baixar. Tá, só queria saber se tá tudo certinho, tava lá. Porque se um conseguiu baixar, os demais também vão conseguir. Beleza. Vamos então tocar aqui. Eu vou só sumir aqui enquanto eu falo, porque fica menos pesado pro programa aqui, que isso fica bem pesadinho. Vamos compartilhar de novo. Aqui a janela que eu estava falando. Isso. Vamos relembrar alguma coisa de contabilidade, né? Ou para quem não vê há muito tempo. Na verdade, quem veio do primeiro módulo deve ter estudado lá ou com a professora Tânia, ou com o professor Marcelo, viu lá lançamentos contábeis, viu balanço patrimonial, patrimônio, etc., apuração de resultado, tudo isso no módulo 1. Quem está entrando agora, né, não vai ver essa parte de lançamentos contábeis, a gente não vai trabalhar lançamentos contábeis aqui, mas é bom que vocês entendam a sistemática, né, da apuração do resultado e do balanço patrimonial. Não saiu o meu horário ainda, tá? Elizabeth se matriculou, mas se está aqui, esse pelo menos já está certo, né? Você está aqui com a gente. E vai estar com o professor Vladimir na parte de administração. Vamos falar só um pouquinho de contabilidade para a gente dar quicar a nossa bola para a gente poder tocar os temas do nosso módulo, relembrar alguns conceitos importantes. Lembrando que eu vou
mandar para vocês esses slides, podem ficar despreocupados, tá? Assim que terminar a aula, eu coloco esses slides lá no AVA, no mural, e aí os colegas, se vocês tiverem um grupo do WhatsApp, aí já podem compartilhar entre vocês. Então, o processo contábil, né, é bom a gente lembrar, inicialmente, parte da coleta de dados, né, para que se façam os registros e o processamento desses dados. Basicamente é o quê, pessoal? Compra, né, a gente tem que pensar o seguinte, temos um negócio, temos uma empresa, essa empresa compra mercadorias, vamos pensar só em operações com mercadorias, tá? Compra mercadorias, estoca essa mercadoria e vende. Então ela compra por um preço, né, tem um custo de aquisição e pretende vender por um preço maior para poder obter um lucro, um resultado. Então ela já vai ter um resultado em cima, né, da própria operação de venda, né? A gente vai ver que isso é um lucro bruto. E só que existem outras despesas no processo, que são as despesas operacionais. Então, esse lucro bruto também vai ter que financiar ou pagar todas essas outras despesas operacionais para que os sócios consigam, a empresa consiga ter lucro. Então, basicamente, é esse processo que acontece durante um período contábil, que a gente chama ali de exercício social. Vamos continuar aqui o nosso... Vou continuar aqui a nossa apresentação. Eu acho que esse JITS ele é um pouco pesado, viu? Ele dá umas travadas, porque aqui também dá umas travadas de vez em quando. Eu acho que é problema até do aplicativo. Mas enfim, vamos lá. Vai dar tudo certo. Só voltar aqui para a gente entrar no assunto que a gente está trabalhando aqui, importante. Muito bem. Então, a gente está falando aqui dos usuários, né, da importância deles. Na verdade, da importância da contabilidade para esses usuários, né? Vamos ver aqui. As técnicas que a contabilidade utiliza para todo aquele processamento, né? Ou seja, de poder registrar, fazer os lançamentos, apurar resultado e demonstrar. São basicamente 4 técnicas, né? A escrituração, que é o registro das operações dos livros próprios da contabilidade, que é o livro diário, o livro razão, livro caixa e outros livros que, apesar de chamar de livros, tudo é informatizado, né? Hoje em dia você não tem mais a escrituração à mão. As demonstrações contábeis, basicamente o balanço patrimonial, a demonstração de lucros ou prejuízos, né? A auditoria, que é um trabalho de confirmação desses registros e dessas demonstrações, para que dê confiabilidade a eles, né? E a análise de balanço, quando há necessidade de fazer uma análise, como a gente viu, né? O banco, por exemplo, quer emprestar dinheiro para uma empresa, mas tem que entender se aquela empresa tem um grande ou um pequeno risco. Então, tem que analisar suas demonstrações, né, com técnicas apropriadas para isso, para poder decidir se empresta ou não o dinheiro, por exemplo, ou o investidor se coloca ou não o dinheiro na empresa e assim por diante. Então, a escrituração é o registro dos fatos, como eu comentei, né? Normalmente inicia pelo livro diário. As demonstrações contábeis, as principais, né, são o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. A demonstração, o balanço patrimonial mostra a posição financeira, né, dos elementos que compõem o patrimônio da empresa, são os bens, direitos e as obrigações. E a demonstração do resultado mostra como o lucro ou prejuízo foi apurado, né? A gente vai abrir mais um pouquinho daqui a pouco esse tema. A auditoria, como eu falei, é a confirmação, né, através de exame dos documentos que geraram as demonstrações patrimoniais, para ver se aquilo existe uma adequação, né, dos registros estão de acordo com os princípios de contabilidade, com as normas, né? O patrimônio, então, ele vai ser dividido entre bens, direitos e obrigações, né? Quando a gente fala do balanço patrimonial, ele é dividido em coisas, né, que a empresa tem, vamos chamar assim, direitos que ela tem a receber e as obrigações
a pagar. E isso vai dar o quê? A base, o fundamento do que a gente chama balanço patrimonial, né? Os bens vão ser aqueles objetos que vai satisfazer as necessidades humanas suscetíveis à avaliação econômica, né? Segundo aqui esse autor, o Ribeiro. Então, os bens de uma empresa, por exemplo, podem ser os móveis, podem ser as máquinas, os veículos, os imóveis, né? Que mais, pessoal? As ferramentas, mercadorias, o próprio dinheiro é um bem numerário, né? Então, é uma relação de coisas que a empresa tem que ela pode utilizar, né, para atingir o objetivo do negócio. Os direitos são os valores que a empresa tem a receber, né, de terceiros, né, ou de pessoas que fazem negócio com ela. Normalmente são relacionadas, a maioria dos direitos estão relacionados à venda a prazo, né, não todos. Normalmente são contas que a empresa tem a receber, ou por ter vendido alguma coisa a prazo, ou, por exemplo, por ter um imóvel e ter alugado esse imóvel, né, você vai ter um aluguel a receber, e por aí vai. Então, os direitos, né, normalmente, em termos de contabilidade, eles aparecem ali no patrimônio ou no balanço patrimonial, que é aquela demonstração, como duplicatas a receber, né, que advém de vendas a prazo, promissórias a receber, aluguéis a receber, se ela tiver algum bem que ela alugue, né? Então, normalmente os direitos vão estar o quê? Com uma expressão a receber, na maioria dos casos, tá? As obrigações representam valores que a empresa tem que pagar para terceiros, né? Ou seja, pessoas que fazem negócio com a empresa, como fornecedores, né? Normalmente está relacionado ao quê? A valores que a empresa tem a pagar, né? Contas a pagar, aqui alguns exemplos como duplicatas a pagar, promissórias a pagar, aluguéis a pagar. Então, normalmente se utiliza essa expressão quando a gente fala em obrigações, tá? São expressões do passivo. Tá, aqui eu acho que repetiu. O patrimônio líquido vai ser o que a gente chama de situação líquida, né? Ou seja, a diferença entre esses elementos positivos do patrimônio, ou seja, os bens e direitos, a gente pode dizer que são elementos positivos no patrimônio. E as obrigações seriam os elementos negativos. Então, a diferença entre esses elementos a gente chama de patrimônio líquido ou situação líquida. A gente pode ver isso aqui nessa tabela, nesse balanço aqui, né? Então, a gente tem um ativo aqui com os bens e direitos, um total de 4.630, e tem obrigações de 4.500. Se a gente diminuir 4.630 de 4.500, há uma sobra aqui de 130. É como se eu falasse para você o seguinte, ó, eu estou encerrando as operações da minha empresa. Eu vou vender todos os bens e receber todos os meus direitos. Então, se eu vender tudo que eu tenho, receber tudo que eu tenho para receber e pagar o que eu devo, ainda me resta quanto? 130. Então, a minha situação líquida, o que eu ainda posso ter se eu me desfizer desse meu patrimônio, ainda é um valor positivo de 130. Então, o patrimônio líquido, ou a situação líquida nesse caso aqui, é de 130 reais, 130 milhões, né? Depende da ordem de números aqui, né? Então, com isso aqui, a gente pode inferir na equação patrimonial, né? Então, bens mais direitos menos essas obrigações vai ser igual ao quê? A situação líquida, que é o nosso patrimônio líquido. Então, só para vocês terem ou relembrarem, né, essa noção de balanço patrimonial. É considerado um dos mais importantes, né? Então, o balanço patrimonial ele vai estar sempre dividido aqui em duas partes, né? Um lado do ativo fica no lado esquerdo, onde tem um lado positivo, os bens e direitos, e no lado do passivo, as obrigações, né? Que a gente chama de obrigações com terceiros, que a gente pode ter obrigações de curto e de longo prazo também, né? Qual a diferença do curto e longo prazo? Obrigações de curto prazo são aquelas que vencem até um ano,
da data que o balanço foi elaborado. E as de longo prazo, que a gente chama também de passivo não circulante, são aquelas obrigações que vão vencer depois de 1 ano da data do balanço. Tá? Então, se esse balanço, por exemplo, aqui foi encerrado em 31/12/2024, tudo que vencer até o final de 2025 é curto prazo. O que vencer a partir de 2026 seria longo prazo, tá? Então, essa é a ideia do curto e do longo prazo, que vocês já devem ter estudado também lá no módulo 1. Pessoal, como a gente está no módulo 2, em princípio eu vou sempre me relacionar com vocês viram no módulo 1 alguma coisa, tá? Se por acaso algum aluno ou alguma aluna veio de transferência ou entrou direto no módulo 2 sem passar o módulo 1, pode sinalizar para mim e falar, professor, eu não fiz, porque aí eu já ajusto o que eu estou falando para a pessoa não ficar sem entender o que está sendo comentado, tudo bem? Vamos combinar assim. Muito bem. Então, o ativo, né, a gente tem uma norma contábil, né, que traz esse conceito, né, que a gente chama de ativo no balanço patrimonial, que é o recurso econômico controlado pela entidade como resultado de eventos passados ou direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos. Né? Resumindo isso aqui, né, essa frase que está lá nessa norma aqui, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil 00, que é a estrutura conceitual, é o valor que está relacionado a um bem que é controlado pela empresa, né, como resultado de eventos passados, ou seja, uma aquisição que já aconteceu, né, e que tem potencial de produzir benefício econômico futuro. Vamos, por exemplo, falar numa empresa, vamos botar na prática esse conceito. Uma empresa que compra matéria-prima para transformar em produto. Então, a empresa compra farinha, né, para poder transformar em bolo. Então, essa farinha é um ativo, é um estoque de matéria-prima. É um ativo. Por quê? Porque ela está dentro desse conceito. É um recurso econômico, ou seja, presente, está lá em condições de ser utilizado, é controlado, ou seja, a empresa faz o que quer com aquele bem, que é dela, né, e ela tem o controle total, né, como resultado de eventos passados, ou seja, de uma compra que ela já efetuou, né, seja à vista ou foi a prazo, né, e que tem potencial de produzir benefício econômico futuro. Que benefício econômico futuro é esse que ela vai produzir? Essa matéria-prima vai se transformar em bolo, vai ser vendida e vai gerar o quê? Receita para a empresa que vai o quê? Trazer, consequentemente, lucro, tá? Então, só trazendo esse conceito para uma coisa bem prática. Então, assim, para um ativo, né, para um elemento, vamos chamar assim, ser considerado um ativo, ele tem que estar dentro desse conceito aqui, como o caso da farinha, né? Mas vamos pensar numa máquina, por exemplo. Uma máquina é um ativo? Sim, né? É um recurso econômico, né? Ou seja, a empresa utiliza aquilo para poder produzir os bolos, vamos pensar assim, né? A máquina que mistura ali a massa para depois levar para o forno. Então, você tem a máquina que faz a mistura da massa. Então, você tem a máquina, é um recurso controlado, ou seja, a entidade pode fazer o que quiser com aquele bem, né? Como resultado de eventos passados, ou seja, foi feita uma aquisição, e que tem potencial de produzir benefício econômico futuro, ou seja, a máquina produz os bolos que vai gerar receita e vai trazer lucro. Legal, a máquina também está dentro desse conceito. Mas imagina o seguinte, e se essa máquina quebrar e não tiver conserto? Eu posso mantê-la no ativo registrado da minha contabilidade? Tá lá, ela quebrou, eu não vendi, tá lá na minha fábrica a máquina. Vamos lá, pessoal, vamos conversar. Não quero que vocês fiquem só me ouvindo, não. Eu poderia manter essa máquina? Não vou depreciar, não. Ela sofre a depreciação normal no tempo. Não vamos falar de depreciação. A máquina estava lá funcionando, pum, parou de funcionar. Quebrou, não tem conserto, a peça é muito cara. Legal, Elizabeth. Beleza. Tô trazendo, por isso que eu estou trazendo aqui a conversa, você viu? Eu não estou falando de lançamentos, eu
estou tentando trazer a conversa aqui para a gente trabalhar, por enquanto, na teoria, tá? Mas legal você ter falado isso. Qualquer coisa, se não entender, você pergunta aí, tá? Mas, assim, o que a gente está conversando aqui desde o início, Elizabeth, você tá acompanhando bem? Está entendendo? A empresa, de ter um resultado, de ter uma contabilidade, isso aí tá ficando claro para você? Senão você abre o som aí e a gente conversa, tá? Muito bem, vamos voltar para a máquina aqui. Com base nesse conceito, né? A máquina parou de funcionar de uma hora para outra, a peça é caríssima, a empresa não tem interesse de consertar a máquina, mas a máquina está lá na fábrica. Eu posso manter essa máquina registrada contabilmente, desculpe, como um ativo? Quem me ajuda aí? Vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre contabilidade. Não. O André falou que não. Todo mundo acha que é não? Acredito que sim, porém ela perde valor. Vamos lá. Um sim, um não, outro não. 2-1. Acho que pode passar a ser um passivo que ela exige recurso. Não, Leandro. Vamos lá. Ó, vamos pensar o seguinte. Vamos aqui dentro do nosso conceito. A máquina é um recurso econômico. Essa máquina que estava funcionando, misturando a massa, estava beleza. Quebrou lá uma peça, é caríssima, a empresa não tem intenção de consertar aquela máquina. Mas ela continua lá na fábrica, tá? É um recurso econômico presente? Sim. Controlado? Sim. Pela entidade como resultado de eventos passados? Sim. Mas tem potencial de produzir algum benefício econômico futuro? Ou seja, ela consegue produzir bolos ainda? Não. Então, ela perdeu o quê? A característica de ser um ativo. Então, assim, contabilmente, eu vou ter que fazer um registro de baixa desse bem lá do meu ativo, tá? Porque perdeu o quê? O seu potencial de trazer algum benefício econômico para a empresa. Então, a gente vai ver isso futuramente em outro módulo, né? O que seria feito contabilmente com isso, né? Um lançamento de baixa do ativo e o lançamento de uma despesa para o resultado. Mas isso é uma outra história para uma outra conversa de contabilidade, tá? Mas, assim, nesse caso, ela perderia o quê? O seu potencial de gerar benefício econômico. Entenderam, pessoal? Então, a ideia é eu reforçar para vocês aqui o conceito de ativo da norma e quando que a conta de um ativo pode ser considerada como tal. Senão, ela é baixada desse ativo e não vai fazer parte, tá? Então, a Elizabeth respondeu certo, o André também, o Nilmar, acredito que sim, não, né, Nilmar? Porém, ela perde valor, sim. Na verdade, a máquina perde valor estando boa, né? Porque ela sofre o que a gente chama de depreciação, né? Que vocês vão estudar isso. Quem fez o primeiro módulo já deve ter sido comentado isso lá, mas a gente vai estudar isso aqui nesse módulo, a depreciação. O que é depreciação, né? Para adiantar para vocês. É a perda de valor de um bem material em função do uso, basicamente, né? Da obsolescência tecnológica ou da ação da natureza, né? Alguém até comentou, a máquina vai perdendo valor com o tempo, não é isso? A gente compra um carro, o carro perde valor com o tempo. Então a gente chama isso de depreciação. Só que em termos de contabilidade, esse valor que o bem perde, né, tem um registro contábil para fazer isso, que a gente vai ver mais para frente, numa outra aula lá na frente um pouquinho, tá? Então, existe um registro para isso. Então, a máquina estando boa, ela perde valor depreciando, normalmente, tá? Ela estando em uso normal, ela vai perdendo seu valor, que é a depreciação, que é um assunto que a gente vai conversar depois, tá? Aí, só fechando aqui, o Leandro falou, acho que pode passar a ser um passivo, porque ela exige recursos para consertar. Leandro, o ativo não passa a ser passivo em função disso, tá? A máquina continua a ser um ativo, tá? Caso
a direção, né, o diretor industrial lá, deseje consertar a máquina, porque a gente tem um negócio que a gente chama de manutenção preventiva e corretiva, né? Então tem aquela manutenção periódica que é a preventiva, que a máquina, assim, de tempos em tempos alguém vai lá, faz o ajuste, faz um aperto, bota uma graxa, troca uma correia. Isso gera gasto, tá? Isso gera um passivo, como você falou aí, tá? O gasto com a manutenção da máquina pode gerar um passivo, tá? Pode gerar um contas a pagar. Mas a máquina não vai deixar de ser ativa para virar passivo por causa disso. O gasto com o conserto dela, seja manutenção preventiva ou corretiva, caso ela quebre, né, e a empresa queira consertar para ela voltar a funcionar, esse gasto, se não for pago à vista, vai gerar um contas a pagar, beleza? Então, o conserto, o consumo da máquina, por exemplo, o conserto, a energia elétrica consumida na máquina pode gerar um passivo, tá? Mas ela em si vai sempre ser um ativo até que ela saia da condição de tal. Tudo bem, Leandro? Ficou claro aí para o Leandro e para os colegas? Dá um retorno aí, galera. Beleza. Então, vamos ver o que tem de mais legal aqui para gente. Então, a gente está falando de passivo, né? São as obrigações exigíveis, né? Tinha esquecido das... Isso. Beleza, daqui a pouco a gente vai falar com o resultado também. O passivo, então, são as obrigações... A gente chama de obrigações exigíveis. Por que exigíveis, pessoal? Assim, vocês vão ouvir falar ou já ouviram falar assim, passivo exigível. Ora, passivo exigível é uma redundância? Sim, o passivo ele é exigível por quê? Porque alguém, em algum momento, vai exigir que a empresa pague aquela obrigação, tá? Por isso que a gente chama de passivo exigível. Mas você fala assim, ora, mas se existe passivo exigível, existe passivo não exigível? Sim, existe, que são as contas do patrimônio líquido, que não são exigíveis, tá? Mas a gente vai conversar também depois numa outra hora. Então, o passivo exigível, que também a gente pode falar que é capital de terceiros. Por que capital de terceiros? Que são recursos de terceiros que estão à disposição da empresa, para que ela utilize, né? Então, a gente também pode chamar esse passivo, simplesmente, ou essas obrigações exigíveis de recurso de terceiros, capital de terceiros, fornecedores, né? Ou seja, empresas que vendem mercadorias a prazo para a empresa, os funcionários, né? Que a empresa vai gerar um passivo chamado salários a pagar, o governo, né? Que a empresa vai gerar um passivo de impostos a recolher, né? Que é o mesmo que a pagar, os bancos, né? Que quando a empresa pega um empréstimo, pega um capital desse terceiro, né? Que a gente chama, a empresa vai ficar na obrigação de pagar esse financiamento, esse empréstimo, tá? Então, ou seja, o que o passivo evidencia? O endividamento que a empresa tem com pessoas alheias, né? Quando eu falo pessoas, são entes, né? Pessoas físicas ou jurídicas alheias à empresa, né? Que a gente chama o quê? Essas pessoas de terceiros, tá? Muito bem, vamos lá. Então, o nosso CPC 00 também traz um conceito, né, de passivo e patrimônio líquido. Eu pulei aqui o passivo, estava embaixo. O patrimônio líquido é a diferença, como eu falei para vocês, né? É a participação residual dos ativos da entidade menos os passivos. É aquela continha que eu fiz no início para vocês, que deu 130, né? Então, só para passar aqui, vamos colocar uma coisa mais prática, para a gente já fazer um intervalinho. Aqui um balanço patrimonial que eu trouxe da internet, mais completo, tá? Só para vocês terem relembrar, né, ou ter uma noção. A nossa colega, cadê aqui? Elizabeth, né, que veio de recursos humanos, não precisa se assustar, tá? Porque aqui vocês não vão fazer isso aqui agora, não vão precisar entender claramente quem está vindo de RH, por exemplo, tá? Mas eu trouxe aqui para ilustrar essa conversa que a gente está tendo aqui agora, né? Que eu falei para vocês, né? Como é que é o processo contábil? No início, o processo contábil acontece desde o dia 1º de janeiro até 31 de dezembro, que é o ano fiscal, né? O exercício social. E
naquele ato ali, né, nesse interstício, acontece o quê? Compras, vendas, pagamentos, recebimentos, investimentos, etc, etc. E a empresa movimenta todos esses recursos em contas dentro do patrimônio, que eu já mostrei aqui para vocês, em contas de bens, direitos e obrigações, e em contas de resultado, que é receitas e despesas, né? Então, por exemplo, quando a empresa compra mercadoria à vista, ela troca valores entre a conta caixa e a conta mercadorias. Quando ela paga um fornecedor, ela tira dinheiro do caixa e paga o fornecedor. Então, isso vai acontecendo, pessoal, assim, muitas milhares de vezes durante o exercício social. Isso tudo é processado eletronicamente. E aí, no final, né, isso é tudo processado em contas que a gente chama de contas contábeis, contas de patrimônio e contas de resultado. E aí, no final do período, todo esse processamento gera demonstrativos. E esse aqui é um deles, é o balanço patrimonial, né, que mostra o quê? A composição dessas contas e a situação patrimonial depois de todo esse ciclo, tudo que aconteceu durante o exercício. Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui o ativo, né? É interessante chamar a atenção que as demonstrações contábeis, por lei, elas são apresentadas em o exercício em análise e o logo anterior, justamente para os usuários poderem fazer comparações e tomar suas decisões, né? Então, aqui, por exemplo, esse balanço é de 30 de junho, é um balanço semestral, tá? O balanço pode ser feito mensal, se a empresa quiser fazer, tá? Então, temos aqui um balanço de 30 de junho, um balanço 30 de junho de 2017 e 31 de dezembro de 2016. Então, é um balanço semestral. O último balanço aqui é 17. Então, por exemplo, o ativo circulante, que é as contas de curto prazo, o não circulante, que são as contas de longo prazo, ou seja, contas que a empresa não tem interesse de liquidar ou se desfazer delas num prazo menor que um ano. Então, você tem aqui, por exemplo, a conta caixa que está aqui dentro, os valores a receber, o que a empresa tem de estoques aqui nessa data, o que a empresa tem de impostos a recuperar do governo nessa data, e tudo aí vai, tá? Por exemplo, aqui, o que a empresa tem de investimentos nessa data, o que ela tem de imobilizado aqui nessa data. O que tem aqui dentro do imobilizado, por exemplo? Veículos, imóveis, máquinas, equipamentos, tá? Então, o balanço mostra a composição de tudo que a empresa tem em seu patrimônio. Então, mostra tanto os bens e os direitos desse lado aqui, e do outro lado mostra o que ela deve para os outros, né? Que é o seu passivo. Então, o passivo circulante, que são as contas que vencem no curto prazo, né? Por exemplo, ela tem empréstimos a pagar de curto prazo, no valor de 207 mil, fornecedores, né, de mercadorias e por aí vai. O não circulante são obrigações de longo prazo, ou seja, que ela deve, além do exercício que está sendo analisado, um ano normalmente depois, né? E o patrimônio líquido, como eu já conversei com vocês, representa o quê? A diferença entre o ativo e o passivo exigível, que é essa parte aqui, né? Que é o curto e o longo prazo. Isso aqui são as partes que vocês já viram e a gente pode conversar depois de novo sobre essas contas, né? Capital social representa a participação dos sócios na empresa, as reservas e tudo mais que a gente vai conversar depois. Beleza. Pessoal, antes da gente continuar aqui, vamos fazer um pequeno intervalo. Faltam 3 aí para as 8. A gente está tendo aula como se estivesse na sala de aula normal, né? Vamos fazer um intervalo para a gente levantar um pouquinho, beber uma água. E deixa eu ver, quando for 8h15 a gente volta. Legal? Também vou, né? Não vou colocar agora, mas no final desse nosso encontro de hoje, e todos esses slides que estão passando aqui, eu vou colocar para vocês lá no mural do Ava. Beleza? Então, vamos fazer um pequeno intervalo. Já já eu estou de volta, 8h15. Bom, então, estava falando com vocês sobre o balanço patrimonial, aí até apresentei aqui, né, o resultado do trabalho de um período contábil, né, que demonstra a situação que a empresa tem, a situação econômico-financeira da empresa. E esse balanço patrimonial, assim como a demonstração do resultado, que mostra o lucro e o prejuízo, ele é composto por contas. No caso,
O balanço patrimonial, né, como o próprio nome sugere, é composto por contas patrimoniais e a demonstração do resultado, né, por contas de resultado. Então, as contas patrimoniais, como eu já comentei aqui com vocês, né, são as contas correspondentes a bens, direitos, obrigações e o próprio patrimônio líquido, né? Então, por exemplo, do lado do ativo temos os bens, pode ser os bens numerários como caixa, veículos, os direitos a receber como duplicatas, promissórias a receber, aluguéis a receber, né? E no passivo as obrigações com terceiros, né? Podem ser de curto e de longo prazo, como já conversamos hoje. Então temos, por exemplo, fornecedores de mercadorias, duplicatas a pagar, e o patrimônio líquido, que representa, né, a riqueza líquida dos sócios, né? Ou seja, a diferença entre bens e direitos menos obrigações. O capital representando aqui é a participação dos sócios na empresa. E as contas de resultado não estarão na demonstração balanço patrimonial. Como já comentei aqui, no balanço patrimonial teremos as contas de bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, que são as contas patrimoniais. Na demonstração do resultado, teremos contas de resultado, né, que são as receitas. Né? As receitas são as entradas positivas, são os ganhos que a empresa tem. Né? Por exemplo, vendas de mercadorias, venda de produtos, venda de serviços. Juros ativos são receitas de juros, né, por aplicações que a empresa possa ter, né, em algum investimento. Descontos obtidos, né, quando a empresa tem que pagar um valor e paga menos em função de desconto, isso é uma receita. Por exemplo, a empresa tem um imóvel que ela não utiliza, ela pode alugar, aí ela ganha um aluguel, né? Aluguéis ativos é uma receita de aluguel. E as despesas, né, em maior número, né, são os gastos, né, que a empresa tem, né? Na verdade, é o consumo de recursos que a empresa tem para poder obter essas receitas, né? Tecnicamente falando. Então, a gente vai ter, por exemplo, despesa mensal com água e esgoto, né, que é o consumo desse serviço. Despesas com aluguéis, se a empresa não tiver um imóvel próprio, tiver que alugar um imóvel, tiver que alugar um veículo ou um galpão. Despesa com café e lanches, né, que os lanches diários, contribuições previdenciárias de empregados, descontos que ela pode conceder em função de recebimentos, né, antecipados, as despesas bancárias, as despesas com fretes, uma série de despesas aqui que são o quê? Valores, bens ou serviços que a empresa consome durante o período para que ela possa tocar o seu negócio e o quê? Obter as suas receitas, os seus ganhos, né? E o resultado nada mais vai ser do que a confrontação do somatório de toda a receita com o somatório de todas as despesas. Se eu tiver mais receita que despesa, eu tenho lucro. Se for o contrário, eu tenho prejuízo. Né? Então, só para a gente fechar aqui, né, as contas do balanço patrimonial, alguns exemplos, a gente já comentou. Né? Já comentei aqui, né, as despesas representam a utilização ou consumo de bens e serviços para gerar as receitas do período. As receitas são os valores recebidos pela empresa, são os ganhos, né, que ela possa ter recebido à vista, se ela vender à vista, ou a prazo, né, que vai gerar um contas a receber. Reforçando esse conceito. Né? Então, essas contas de resultados, né, elas são utilizadas, obviamente, para apurar o resultado de um período, esse período que eu falei para vocês desde o início, né, o período contábil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e onde ela vai apurar o lucro ou o prejuízo. Né? E, anualmente, elas são confrontadas, as receitas e despesas, né, pelo regime de competência, onde as receitas ganhas ou geradas vão ser consideradas, né, e as despesas consumidas ou incorridas também. Né? Isso aqui vocês devem ter estudado lá no módulo 1. Né? Quem não estudou no módulo 1, a gente vai ter oportunidade de falar nos próximos encontros sobre o regime de competência. E aí, em linhas gerais, né, o resultado do exercício vai ser o quê? Somatório de receitas menos o consumo do exercício, consumo de bens ou serviços, né, do exercício, que vai gerar um resultado.
Se a receita for maior que o consumo, a despesa, vamos chamar assim, a gente vai ter um lucro. Se a receita for menor, vai acontecer o prejuízo do exercício. Então, a demonstração do resultado, né? Que é assim, é a demonstração que vai estar mais ligada ao nosso estudo nesse módulo, né? E a gente já vai começar com as operações com mercadorias, depois a gente vai ter outras apropriações de despesa, então a demonstração do resultado vai estar mais ligada aos nossos encontros, né? Então, é interessante que eu chame mais a atenção dela aqui, né? Porque é um dos principais instrumentos da contabilidade, é a demonstração que vai analisar a performance da empresa, né? Ela vai detalhar todas as receitas e despesas e o lucro que foi gerado em consequência desse confronto, né? Aí até, por exemplo, uma empresa de varejo que deseja avaliar o desempenho financeiro ao longo do último ano, por exemplo, ela vai utilizar o quê? A DRE contábil para visualizar os seus ganhos com as vendas, né? Os custos que ela teve para obter o seu resultado bruto, né? Os custos das vendas, as despesas operacionais associadas à atividade meia, atividade fim. Tá? Então, tudo isso ela vai poder analisar numa demonstração do resultado. Então, a função vai ser o quê? Oferecer a visão clara e detalhada desse desempenho financeiro, né, da empresa num determinado período, né? Ela vai auxiliar, como eu já comentei aqui em outro momento, os próprios gestores internos, um acionista ou investidor na avaliação da eficiência operacional da empresa, né? Na identificação, talvez, de áreas que precisam de melhorias ou tomada de decisões, né? E a gente, isso vocês vão trabalhar num dos casos que eu já passei para vocês, né? Fazer essa análise. A DRE é fundamental para garantir a prestação de contas e a transparência, porque permite que os interessados entendam, né, como a empresa gera receita, como ela administra despesas e tributos, né, se está obtendo lucro ou prejuízo. Né? Por exemplo, um investidor que está pensando, por exemplo, em comprar ações de uma empresa, né, ele pode analisar a DRE contábil para avaliar a sua lucratividade, né? O crescimento, se ela tem tido prejuízo nos últimos exercícios, porque se uma empresa tem prejuízo nos últimos exercícios, isso avaliando com outras informações, né, econômicas, do próprio contexto em que a empresa está inserida, ele pode decidir por não, por exemplo, comprar ações de uma empresa, por exemplo, Magazine Luiza, Petrobras, etc. Né? Por isso que as informações da DRE são importantes. Aqui um modelo, né, não tão simples e não tão completo também, mas que é importante para a gente iniciar nossas análises, nossos estudos. Então, você vai ter a receita bruta, né? O que seria a receita bruta, né? A receita de vendas? É o somatório de todas as vendas do período, seja à vista ou a prazo, tá? E é porque as receitas e as despesas são registradas aqui pelo regime de competência. Ou seja, a receita à vista ou a prazo, ela é reconhecida porque o fato gerador ocorreu naquele exercício. A mesma coisa as despesas. Então, dessa receita bruta, por exemplo, vendas podem ser canceladas, vendas podem ser anuladas, descontos podem ser dados na nota fiscais. Então, todos esses valores relacionados à receita bruta, eles são deduzidos, tá? Para que se chegue à receita líquida, tá? Aí, da receita líquida de vendas, inclusive os impostos sobre as vendas, tá? Porque a gente pode ter o ICMS, pode ter PIS/COFINS. Se for uma empresa industrial, pode ter um IPI sobre a venda. Sendo uma empresa de prestador de serviço, a gente pode ter o ISS, tá? Então, também vai ser uma dedução da receita bruta. E aí você vai ter a receita líquida de vendas. Então, essa receita líquida que vai ser base para se apurar o lucro bruto. E aí a gente vai ter aqui o custo, né, para se obter essa receita, que é a baixa do estoque, por exemplo. Você pode comprar e revender mercadorias, você pode comprar matéria-prima e vender produtos, ou você pode prestar um serviço. Então, para se apurar o lucro bruto, por exemplo, de uma empresa que compra e vende mercadorias, você vai ter a receita de toda a venda, né, o preço de venda vezes a quantidade vendida, vai tirar as deduções, caso elas existam, né, os impostos
As deduções de impostos sempre vão existir, né? Porque imposto não falha, né? Mas aí da receita líquida a gente vai abater o quê? O custo, né, da venda, o custo da aquisição daquilo que está sendo vendido. Então você vai, por exemplo, comprar mercadorias para vender, vai deixar estocado. E aí você comprou mercadorias, 10 unidades de mercadorias, né, a R$ 200. Né? E aí você vendeu aquelas 10 unidades de mercadorias a R$ 500. Então você vai ter uma receita de R$ 500 e o custo da venda vai ser de quanto? De R$ 200, que foi o custo de aquisição daquilo que você está vendendo. Então aqui, por exemplo, seria receita 500, custo da mercadoria, ou seja, o valor da baixa do estoque 200, um lucro bruto seria de 300. Então, esse custo da mercadoria vendida significa o quê? A baixa do valor que está estocado, ou seja, um valor que você já adquiriu anteriormente para vender. Você comprou mercadorias, estocou por um custo, né? E evidentemente, quando você vendeu por um preço, por um valor maior, porque você quer ter lucro. Então, a diferença entre a receita, né, de venda e o custo daquilo que você está vendendo, a gente chama de lucro bruto, tá? Então, o lucro bruto é o quê? É o resultado principal das operações, né? Das operações principais do negócio. Só que você tem outras despesas relacionadas às operações, despesas administrativas, né, que dão suporte à área de vendas para que ela possa vender. Você tem as despesas comerciais, por exemplo, com salário de vendedores, comissões de vendedores. Você tem uma série de despesas que não estão relacionadas diretamente à receita, né, mas que fazem parte do negócio e você precisa delas para poder tocar o negócio, né? Você pode ter também receitas e despesas financeiras, né? Ou seja, ganhos ou perdas com valores em função de investimentos ou financiamentos, tá? E, opa, passou demais, volta aí, filho. Isso. E aí você vai ter o resultado. Calma aí. Passou demais. Isso. E aí, após tirar dessa receita líquida, né, tirar o custo da mercadoria e todas as despesas do período, sejam administrativas, sejam comerciais ou sejam financeiras, você vai ter um resultado, né, antes do imposto de renda, que é o imposto federal. Na verdade, o imposto de renda, temos aqui também a contribuição social sobre o lucro, né, que também existe. Então, resultado antes do imposto de renda é a contribuição social. E aí tem aqui a alíquota da contribuição social e do imposto de renda. E aí só depois que você vai ter o lucro líquido do exercício. Nesse exemplo aqui, né, a receita bruta começou com 100 mil e o lucro líquido do exercício ficou com 11 mil reais. Tá? Então, só para ilustrar aqui essa nossa conversa de hoje, mas eu coloquei aqui depois dessa DRE, vou colocar lá, Keilane, Nilmar, vou botar esse slide lá, fica tranquilos. Aí eu coloquei essa DREzinha aqui, mas eu coloquei os comentários aqui, né, para ficar legal. Ó. O que é a receita bruta de vendas, né? Que é essa primeira linha aqui, ó, que legal. Essa primeira linha aqui. Então ela representa o quê, pessoal? O total das vendas de produtos ou serviços, importante, tá? Tanto venda à vista quanto venda a prazo, tá? As deduções são as deduções que estão relacionadas à venda, tá? Então são os descontos concedidos. Sabe quando você vai comprar alguma coisa, o cara dá o desconto ali na nota fiscal? Ah, vou pagar com Pix. Ah, legal, vou te dar um desconto. É esse desconto aí, tá? Que a gente chama de desconto comercial ou desconto incondicional. Então, esse desconto você abate da receita, desse ganho, né, que você teria. Se você devolver alguma coisa que você vendeu, né, e o cliente devolve, evidentemente você vai reduzir essa receita, né, e outras deduções que estejam relacionadas aqui, como os impostos sobre as vendas, tá? ICMS, por exemplo, se for uma mercadoria. E aí, como a gente viu, você apura a receita líquida de vendas, né, que vai ser a base, né, para apurar o lucro bruto. Da receita líquida de vendas, você tira o custo dos produtos vendidos
Se for uma empresa industrial, você abate o custo dos serviços prestados se for uma empresa prestadora de serviço, ou você abate o custo das mercadorias vendidas se for uma empresa que compra e vende mercadorias, tá? E aí apura-se o lucro bruto, que é a subtração, como a gente viu ali na DRE, da receita líquida menos esse custo dos estoques. E aí, seguindo a sequência aqui, né, também botei aqui, né, lá na DRE tem as contas com os valores e o que representa, né, as despesas operacionais. São salários, aluguel, despesa com marketing, com propaganda, despesas necessárias para manter as operações em funcionamento, por exemplo, né? O lucro operacional vai ser a diferença entre esse lucro bruto apurado anteriormente menos essas despesas operacionais, né, como eu descrevi aqui, excluindo, né, as despesas financeiras, que você vai ter. Você pode ter também uma coisa chamada resultado não operacional. Por que não operacional? Porque é um resultado referente a operações que não têm a ver com o objeto principal da empresa. Por exemplo, a empresa compra e vende mercadorias. E ela tem lá 5 caminhões. E um daqueles caminhões ali, ela não pretende não usar mais. Só, só vai querer trabalhar com 4. E aí ela decide vender aquele caminhão. Aquele caminhão tem um custo contábil de 50 mil, ela vendeu por 70. Ela teve aí um resultado positivo, né? Nessa venda de 20 mil. Ora, aí o registro dessa receita e desse custo da baixa desse caminhão vai entrar aqui. Por que é não operacional? Porque vender caminhões não faz parte das operações do negócio. O negócio dela é comprar e vender mercadorias, não tem nada a ver com as suas operações. Por isso que se classifica como não operacional, tá? Por exemplo, receita de investimentos também, tá? A empresa não é um banco de investimento. Então, se ela ganha alguma coisa aqui com investimento, ela pode colocar aqui. Resultado antes dos impostos, né? Que é o resultado operacional menos esses resultados aqui. E aí você tem o imposto de renda e a contribuição social que eu coloquei aqui completando, e o lucro líquido, né? O que significa. Então, né, só discriminando aqui as despesas, né, que fazem parte da DRE. Então, nós temos aqui as despesas operacionais, são aquelas diretamente relacionadas às atividades da empresa, né, operacionais, como salário, né, administrativo, salário dos vendedores, aluguel da empresa, do escritório, despesa com marketing, etc. As despesas financeiras estão relacionadas a empréstimos, a financiamentos e outras obrigações financeiras, né, como juros, né, sobre dívidas, despesas bancárias, né? E as não operacionais eu já comentei aqui para vocês. E aí aqui, pessoal, se a gente tivesse lá na sala, eu ia dar um tempo para vocês fazerem isso aqui, tá? Mas, pelo avançar da hora aqui, eu vou só comentar com vocês aqui, com base nisso que a gente conversou. Então, por exemplo, o que é DRE, né? É a demonstração do resultado do exercício. Ela oferece o quê? Uma visão detalhada da performance financeira da empresa ao longo de um período. Que período é esse? É o exercício social, tá? É o período em que a empresa inicia ali normalmente em 1º de janeiro, vai até 31 de dezembro, tá? Demonstração do resultado, considerando, né, a apuração do exercício social, que é o exercício fiscal de um ano, tá? Ah, mas a empresa gosta de faz apuração trimestral. Beleza, então ela vai ter uma DRE de cada trimestre, por aí vai, tá? Como montar uma demonstração do resultado, né? Então, a gente tem que listar, tem que identificar e listar as receitas, né? A maior das receitas, quais são? Né? As maiores são as receitas de vendas de produtos, serviços ou mercadorias. Mas ela pode ter também outras receitas de por exemplo, de aluguéis, de bens que ela não utilize e ela decida alugar. Ela pode ter receitas financeiras, né, com investimentos, só que tem que ter aquele cuidado, né? Na demonstração do resultado do exercício, as receitas com vendas ficam lá no topo. As receitas com aluguéis já ficam mais embaixo, né?
tem que saber exatamente as receitas financeiras, elas ficam num outro ponto ali. Então, já coloquei para vocês aqui o modelo da demonstração, é bom de saber onde ficam as receitas, né? Os respectivos grupos ali, vamos chamar assim, né? A finalidade é fornecer uma análise clara e detalhada da performance, da situação da empresa, né, econômico-financeira, para ajudar o quê? Aos mais diversos interessados a tomarem decisões sobre o negócio e também para a empresa possa o quê? Prestar contas com a sociedade, com os sócios, né, com os proprietários. Quais despesas entram na DRE? Né? Então, entram despesas de salários, né? As despesas operacionais, como salários, aluguéis, marketing, além das financeiras, juros sobre empréstimos. Né? Também entram despesas com impostos. Né? Mas, na verdade, por que nos chamou a atenção aqui? Porque tem um grupo que a gente coloca despesas operacionais e os impostos não estão ali. Né? Vocês perceberam que os impostos ou estão lá na dedução da receita, né? Por exemplo, imposto sobre mercadoria, sobre circulação de mercadoria. Ele é uma dedução da receita líquida, então ele tem um local específico para ficar lá. Ou você tem lá embaixo, depois que você apura tudo, o imposto de renda. Então, despesas com impostos, elas não são consideradas despesas operacionais. Ela tem um lugar específico onde você as considera. Ou a dedução da receita, ou a dedução final do lucro para chegar ao lucro líquido, tá? E se a gente fosse aqui fazer uma diferença entre o balanço patrimonial e a DRE, né, a gente podia dizer que o balanço patrimonial registra os ativos e os passivos da empresa e como resultado, né, a diferença, vamos chamar assim, o patrimônio líquido. E na DRE se concentra o quê? A receita, né? Ele se concentra na receita, nos custos e despesas para poder determinar o quê? O lucro ou o prejuízo do exercício. Beleza? Antes da gente continuar, cadê o povo? Cadê vocês? Pô, vocês estão me abandonando. Só tem 11 aqui agora. Não sei que é sexta-feira, mas, pô... Pessoal, brincadeiras à parte, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu procurei fazer uma apanhada, né, num encontro, até para a gente fazer um link, né, com o que vocês já estudaram ou com o que alguém ainda não estudou ainda, né? Tanto é que não estou falando aqui de débito e crédito, estou falando de lançamento, estou falando em contabilidade, mas num contexto mais assim, de uma conversa de negócio, né? Como ela se situa, o que é importante, né? Eu pergunto a vocês, ficou claro para vocês, né, os conceitos que eu coloquei aqui? Vou colocar esses slides assim que eu terminar aqui, eu vou colocar lá no Ava, né, para vocês reverem. Caso dos salários, eles são sempre despesas. O Nilmar, na verdade, os salários, a gente vai falar sobre isso no próximo encontro, tá? Que eu gosto de explicar isso num quadro. Mas acontece o seguinte, os salários, pelo regime de competência, imagine o seguinte, a gente está em março, né? Muito bem. O salário de março, normalmente ele é pago pelas empresas no 5º dia útil. Tem empresa que paga, minha empresa paga no 31 de março mesmo. Mas beleza, ótimo, parabéns. Nem todas fazem isso, né? Mas elas têm o direito de pagar até o 5º dia útil do mês seguinte, do mês subsequente. Então, assim, na maioria de nós, mortais, o salário de março vai ser pago até 5 de abril, se for o 5º dia útil, tá? Vamos supor que seja 5 de abril, beleza? Muito bem. Só que acontece o seguinte, pelo regime de competência, que é o que a gente está falando aqui, o mês de março fecha quando? Em 31 de março, tá? Apesar da gente falar aqui que a contabilidade em termos fiscais, né, o exercício social de 1º de dezembro a 31 de janeiro, as empresas fecham mensalmente
o seu exercício social justamente para poder fazer as apropriações de despesas, porque tem que fazer o pagamento de impostos, tem que fazer a apropriação de salários, uma série de coisas inclusive exigidas pelo próprio fisco, tá? Então imagine o seguinte, a gente está em dia 14 de março. Quando chegar no dia 31 de março, eu, talvez você, a maioria, a gente só vai receber em 5 de abril. Mas a contabilidade, por exemplo, vamos falar da Uniswan, né? A Uniswan, em 31 de março, ela vai fechar a contabilidade de março. O que acontece? Em 31 de março, eu trabalhei do dia 1º ao dia 31 de março, correto? Então, para mim, gerou um direito de receber o salário. Ou seja, aconteceu o fato gerador do meu direito de receber salário, da mesma forma que gerou o fato gerador da Uniswan me pagar o salário do mês de março, que ela só me paga em 5 de abril. Tudo bem? Como a contabilidade está fechando em 31 de março, pelo regime de competência, ela registra como despesa de março uma despesa de salário. Então, vamos falar em débito e crédito, mas depois a gente fala isso com mais detalhe em sala de aula. E para quem já aprendeu isso, já sabe o que eu estou falando. No final de março, a Uniswan vai pegar o gasto comigo, com todos os professores, e vai jogar numa conta de despesa chamada despesa de salários. Tá? Imagina o seguinte, mas ela me paga em março? Não. Ela me paga quando? Em 5 de abril. Então, da mesma forma que ela lança como despesa de março, e que ela tem que fazer isso com base na competência, no regime de competência, como ela não me pagou em 31 de março, o que ela faz? Ela contabiliza uma obrigação a pagar para abril. Então ela vai registrar o meu salário como despesa de março e no mesmo registro ela vai registrar o quê? Salários a pagar, que vai ser pago. Ela vai criar para ela uma obrigação a pagar em abril. Entendeu? Então a despesa de salários, ou salário simplesmente, é uma despesa, ela apropria em função do regime de competência. Vamos supor que a Uniswan pagasse o salário no dia 31, no mês de março mesmo, ela paga dentro do mês. Se chegasse no final do mês, em 31 de março, caísse lá o dinheiro lá na minha conta, como é que ela ia registrar isso na contabilidade? Ela ia registrar a despesa da mesma forma de março, por causa da competência, só que ela não ia gerar uma obrigação a pagar. Por quê? Porque ela já está pagando no mês de março. Aí, em vez de ela gerar um salários a pagar, ela simplesmente ia tirar o quê? O dinheiro do caixa. Ela ia acreditar caixa, ia debitar a despesa de salários, ou simplesmente salários, e creditar o caixa, em vez de creditar o contas a pagar. Legal, Neymar? É isso aí. Sobre isso aí a gente vai conversar mais nos nossos encontros, tá? Mas obrigado pela pergunta muito boa. E, pessoal, então, eu mandei para vocês, deixa eu abrir aqui, 2 casinhos, e é assim que a gente vai trabalhar, tá, pessoal? É uma coisa que eu queria falar, pena que os outros já foram também, que eu queria conversar isso com vocês. Tem uma colega, ou alguns colegas que estão chegando agora, mas tem alguns que já estão aqui, desde o módulo passado. Então, vocês sabem que no ensino modular, o material de estudo da semana seguinte já está disponível lá no AVA para vocês. Até mostrei aqui no início, né, da primeira à 4ª semana. Então, o que acontece? O material está lá para vocês lerem, estudarem aquilo, para que seja discutido em sala de aula na semana seguinte. Então, o que acontece? Na sala de aula, como o próprio nome diz, né, a gente tem encontros de integração. O nosso trabalho, meu e do professor Vladimir, é a gente fazer a integração prática dos assuntos que estão lá no AVA, que, em tese, vocês precisam ler, tá? Antes dos encontros. Então, os nossos encontros, né, eu até quero chamar a atenção para isso aqui, que eu preparei esse casinho, e eu acho que é o que vai ficar legal nos nossos encontros, é que eu vou tentar trazer para o mais prático possível esses encontros, né?
Então, aqui, por exemplo, isso aqui eu já mandei para vocês. Cadê? Tá lá no... Deixa eu abrir aqui. Tá lá Botei hoje, né, o aviso, né, sobre a aula remota, e eu botei em anexo. Aí tem esse casinho lá, ó. Tem uma folhinha com 2 casos. Isso. Esse aqui é o primeiro. Então, o que acontece? Com base no que a gente conversou hoje, com base no material que está lá disponível para vocês no Ava, da primeira semana, né, e da segunda também, eu quero que vocês, né, até o nosso próximo encontro, sexta-feira, tem bastante tempo, eu quero que vocês leiam esses casos, tá? São 2 só. Aí tá falando aqui, né, da situação da empresa, tem uma demonstração do resultado, a gente conversou agora bastante sobre demonstração do resultado, e aí tem algumas questões para discussão. São 2 casinhos, tá? Então eu queria, com base no nosso bate-papo de hoje, com base no material que está disponível lá no Ava para vocês, nos slides que eu vou mandar, eu queria que vocês discutissem isso, tentassem chegar a alguma solução, tá? E em sala de aula, no próximo encontro, a gente também vai discutir esses casos aqui. Então, a intenção é que no nossos encontros a gente faça a integração, inclusive, com o assunto trabalhado com o professor Vladimir, né? Porque essa é a ideia, e a gente tente trazer isso para um contexto que a gente trabalhe a contabilidade em sala de aula, tá? Então, isso aqui já está disponível para vocês. Quem baixou, não sei se vocês já tem um grupinho do WhatsApp, se puderem, compartilhe aí com vocês. E a gente vai discutir esses 2 casos no próximo encontro e vamos tocar os assuntos que estão lá nas semanas do nosso ABA. Legal? Pessoal, então eu agradeço aí a presença de vocês. Eu até esperava um pouco mais veio, um pouco mais foi embora, mas é assim mesmo, é sexta-feira. Foi um prazer aqui. Perdoe-me não ter ido na semana passada, mas pô, foi só quem já andou de moto aqui anda sabe o que é dar uma ralada, né? Então, estou meio ralado aqui ainda, mas semana que vem eu vou estar bem, graças a Deus, para estar com vocês. E espero que vocês tenham um bom final de semana, né? E fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser. Vou colocar já os slides lá para vocês, tá? Fiquem bem.